leva-nos às águas profundas. Queremos mergulhar nas profundezas do Teu Espírito. Oh Senhor Deus, leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, entrar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, a igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, dizer que na loucura da cruz vou seguir, e dizer que na loucura da cruz vou seguir, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Amados irmãos e irmãs, neste momento, se lança mesmo no colo de nossa mãe, esse colo que vem nos aconchegar, que vem nos fortalecer. Entrega mesmo a nossa mãe, a mãe de Deus, a tua história, o teu coração. O Senhor quer nos fazer maravilha essa noite. Vamos nos esvaziar de tudo aquilo que nos trouxe. Vai entregando, vai se lançando agora nesse colo materno. Entrega toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua família. Seja forte, irmão. Abre a boca. Ore junto à nossa intercessora, a mãe que está diretamente com Jesus. Pede para Nossa Senhora rogar pela sua história, pelas suas fraquezas, pelas suas dores. Entrega tudo, irmãos e irmãs, para que possa entrar o novo de Deus na sua vida. Confia mesmo nessa intercessão poderosa da nossa mãe amada, da nossa mãe querida. Essa mãe que sofreu também junto da cruz, vendo seu filho. Que as nossas dores também possa entregar nessa cruz de Jesus. Se lança mesmo na presença de Deus.
através da intercessão de Nossa Senhora, desse regaço materno. Se lança mesmo nesse manto santo. Peça mesmo que a Virgem Maria adentra mesmo a sua história, para que possa fazer tudo novo. Um balanço da sua vida espiritual, de tudo que foi esse ano. Roga, Virgem Maria, por cada um de nós. Roga pelos nossos corações, ó Mãe. E nós te agradecemos, Virgem Maria, porque temos uma Mãe tão poderosa, tão fiel, e que possamos contar contigo. Muito obrigada, Virgem Maria. Bem-aventurada és tu, Mãe, para todo sempre. Amém. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir, e dizer que na loucura da cruz vou seguir, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Boa noite, povo santo de Deus. O povo está penso aqui para esse lado hoje. Tem mais gente desse lado aqui. Glória a Deus, não é? Bendito seja Deus. É uma alegria muito grande poder ter você aqui nessa noite, viu? Nosso encontro marcado já todas as quartas, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está preocupado com essa crise aí no país? Sim ou não? Ou ela já bateu lá na sua porta a crise? Desemprego, não é? Talvez alguém na sua família. Talvez não você, mas alguém na sua casa, não é? E a gente não sabe o que é que vai ser do nosso país, né? A gente liga a televisão, o que é que escuta? Corrupção. Não é? Só tem notícia ruim. E isso vai minando a nossa fé, sim ou não? A gente vai perdendo a esperança. Mas será que tem jeito para o nosso Brasil? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Será que tem jeito para essa situação que a gente vive hoje? E isso acaba refletindo na nossa vida também. E nós vamos perdendo a esperança também diante das situações que a gente vai vendo. Sim ou não? E era justamente esse o sentimento que o Senhor colocava no coração das irmãzinhas que rezavam pelo grupo nessa noite. Nós temos já perdido a alegria, temos perdido a esperança, nós já temos deixado de acreditar que o Senhor ele pode mudar essa realidade do nosso país.
E se Ele pode mudar a realidade no país, Ele pode também mudar a realidade na nossa vida, sim ou não? A palavra do Senhor vai dizer, se Deus é por nós... Mas você acredita nisso mesmo? Então isso precisa ser para nós motivo de grande alegria. Porque do nosso lado está o Senhor. Sim ou não? Eu acredito que Deus está comigo. Você acredita que Deus está com você? Então isso para nós precisa ser motivo de esperança. Acreditar que o Senhor é por nós. Sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? Na igreja, liturgicamente falando? Advento, muito bem. Sabe o que significa advento? O quê? Eu vou dizer para você, é mais que esperança. É mais que esperança. Advento, para nós cristãos, significa aguardarmos ansiosamente o cumprimento da promessa de Deus para mim e para a sua vida. Porque a palavra nos garante que o Senhor virá uma segunda vez e vai levar para junto dele aqueles que são os eleitos. É mais que esperança, é a nossa salvação. Por isso nós precisamos nos apoiar nisso. E aí não tem crise que pode tirar de nós essa certeza de que o Senhor virá e nos levará para junto dele, sim ou não? Então diga para a pessoa que está do seu lado aí, meu irmão, eu quero ver você comigo lá no céu, viu? Quando a trombeta tocar, esqueceu a música? Quem me tocou? Quando a trombeta tocar, eu quero estar do seu lado, tá bom? Nós vamos junto para o céu, você crê nisso? E aí não tem crise que tira de nós essa fé. Se nós nos apoiamos nessa verdade, se acreditamos que o Senhor é por nós e que ninguém é contra nós, então não tem motivo para nós perdermos a esperança, para nós perdermos a fé. É nisso que nós devemos apoiar o nosso coração, viu, meus irmãos? Talvez eu diga, porque eu ainda não perdi o emprego, né? Então é fácil para eu falar, né? Mas se eu tivesse perdido o emprego, será que eu teria essa mesma fé? Eu posso dizer para você com toda a convicção. A minha fé no Senhor, ela não se limita a ter ou não ter algo. Vai além disso. Porque eu escolhi ter fé. E você? E a escolha que eu faço, ela não tem volta mais. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor? Mas com alegria, com ânimo, viu? Por um instante. Deixa o seu problema lá fora, tá bom? Por um instante. Deixa essas situações lá fora. Porque o Senhor quer nos renovar nessa noite. Amém? A música é bonita assim. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo, viu? Quem me tocou, quem me tocou. Conhece essa? Quem me tocou, quem me tocou. Assim, ó. Olho para o lado e para o outro e não vejo ninguém. Olho para o lado e para o outro e não vejo ninguém. Assim, ó. Só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser Jesus de Nazaré. Quem crê nisso? Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus de Nazaré. Pega o dedinho assim, ó. Quem me cutucou, quem me cutucou, quem me cutucou, quem me cutucou. Olho para um lado e para o outro e não vejo ninguém. Olho para um lado e para o outro e não vejo ninguém. Só pode ser? Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser. Pede licença pro irmão aí agora. Você vai descabelar ele aí, tá bom? Quem me descabelou, quem me descabelou,
quem me descabelou, quem me descabelou. Olho para um lado e para o outro e não vejo ninguém. Olho para um lado e para o outro e não vejo ninguém. Só pode ser? Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus. Se o seu irmão tiver domínio, dá uma empurrada nele, vai lá. Quem me empurrou? Segura, irmão. Quem me empurrou? Quem me empurrou? Quem me empurrou? Olho para um lado e para o outro e não vejo ninguém. Olho para um lado e para o outro e não vejo ninguém. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser. Só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus de Nazaré. Sabe que essa noite Deus, Ele quer renovar o nosso coração. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus, Ele quer mudar áreas na nossa vida que muitas vezes nós não temos nem consciência que precisam ser mudadas. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ah, eu sou assim mesmo, para mim não tem mais jeito? Já ouviu alguém falando assim? E se a pessoa está aqui, não olha para ela, para não comprometer a pessoa nesse momento, tá bom? Para não entregar a pessoa. Mas tem gente que é assim: não, eu nasci assim mesmo, né? É crise de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, em nome de Jesus, eu repreendo essa palavra da sua vida. Com Deus tem jeito, viu? Com Deus tem jeito. E o Senhor, Ele quer fazer isso na nossa vida nessa noite, nos renovar. Mas da nossa parte é preciso dar o quê? Abertura para Deus. Sim ou não? Porque Deus não vai forçar nada. Não vai nos forçar a fazer nada. Se nós não quisermos, Ele não vai fazer. Mas para que a gente entenda e compreenda quais são as áreas da nossa vida que precisam de mudanças, é preciso que a gente se coloque sobre a luz. Entendeu? Porque no escuro a gente enxerga direito? Difícil, né? Sai trombando, capotando, né? E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Deus quer iluminar o nosso coração. Deus quer iluminar a nossa consciência. Deus quer iluminar todas as áreas da nossa vida, para que nós tenhamos clareza. E enxergando, possamos apresentar a Deus quais são as áreas da nossa vida que precisa de mudança. Você quer isso para a sua vida nessa noite, sim ou não? Vamos cantar isso então, né? Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. É você quem decide, tá bom? Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu. Eu quero ouvir somente as mulheres. Vai lá, irmãs. Força, deixa a luz do céu. Que lindo, irmãs. Deixa a luz do céu entrar. Força. Deixa a luz do céu entrar. O que vocês vão fazer? E o quê? Posso contar com vocês, irmãos? Me ajuda aí, vai lá, hein? Força. Deixa a luz do céu. Cadê os homens dessa casa? Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração
nas palmas. Tu anseias, eu venci a salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre pois de par em par teu coração. E o quê? E deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz. Coração. E o quê? E deixa a luz do céu entrar. Cristo a luz. Cristo a luz do céu em quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho, coração, teu caminho e coração, iluminar, e deixa a luz do céu entrar. Cante isso, vai lá. Deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti. Cristo, a luz do céu em ti. Quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração, teu caminho e coração, iluminar. E o quê? E deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Olha nas palmas, que alegria andar ao brilho dessa luz. Que alegria andar ao brilho dessa vida eterna e paz no coração produz. Eterna e paz no coração. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz. Segura aí, ministério. Prestou atenção que você acabou de cantar? Sim ou não? Conhece essa parte da canção? O que é que a gente acabou de cantar? Que alegria andar no brilho dessa luz. Tinha um cantor, né, que ele já cantava já há muito tempo, né? Essa luz só pode ser Jesus. Pois é. Veja, se temos perdido a alegria, se a tristeza tem tomado conta do nosso coração, se a tristeza já tem sido a nossa companheira ao longo da nossa vida, é porque, de certo, nós já estamos longe do brilho dessa luz que é Jesus. Porque existe uma verdade nessa canção que acabamos de cantar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, a luz que é Jesus. E aí tem consequências isso para nós. Andar ao brilho da luz que é Jesus produz
paz, gozo, esperança. Produz todas essas realidades dentro do nosso coração. E aí, essa parte da música ainda vai dizer: aceita agora o Salvador Jesus. Então, deixa a luz do céu entrar. Nós vamos cantar mais uma vez, mas nos apropriando de cada uma das palavras que nós estamos cantando, para que a gente não fique só repetindo a canção e depois a gente acaba saindo daqui da mesma forma que entrou. Imagina, a gente vem para cá cheio de problemas, cheio de situações difíceis que nós temos que resolver, mas quando nós saímos daqui, nós saímos do mesmo jeito, e não é isso que Deus quer. Deus quer realizar essa mudança no nosso coração. Por isso a gente precisa experimentar cada momento que Deus nos dá a oportunidade de viver nessa noite. Então nós vamos cantar isso, mas tomando posse, acreditando que de fato essa alegria de estar na luz de Cristo produz no meu coração alegria, paz, salvação, esperança. Vamos cantar isso? Vai lá, que alegria andar ao brilho dessa luz. Que alegria andar ao brilho dela. Vida eterna e paz no coração produz. Vida eterna e paz no coração. Ó, aceita agora o Salvador Jesus. Ó, aceita agora o Salvador Jesus. Você vai cantar na primeira pessoa, tá bom? Eu deixo a luz do céu entrar, tá bom? Deixo a luz do céu entrar. 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 Eu abro bem as portas do meu coração e deixo a luz do céu entrar. 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 Eu abro bem as portas do meu coração e deixo a luz do céu. Suave. Deixo a luz do céu entrar, rezando essa canção. Deixo a luz do céu entrar. Deixo a luz do céu entrar. Deixo a luz do céu entrar. Abro bem as portas do meu coração e deixo a luz do céu entrar. Mais uma vez. Deixo a luz do céu. Deixo a luz do céu entrar. Deixo a luz do céu entrar. Deixo a luz do céu entrar. Abro bem as portas do meu coração e deixo a luz do céu entrar. A palavra do Senhor vai nos dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz, então eu entrarei e cearei com ele. Hoje Jesus bate à porta do meu e do seu coração. Eu convido você agora, com as suas palavras, a dar permissão para Jesus entrar no seu coração.
todas as coisas que estão fora de ordem, que o Senhor possa ordenar, Jesus, porque eu te dou permissão para fazer isso na minha vida. Arruma, Jesus, arruma a bagunça que eu mesmo deixei no meu coração, que eu mesmo deixei na minha vida, por conta das escolhas equivocadas que eu fiz, por conta das escolhas erradas que eu fiz, Jesus. Olha a bagunça que está aqui no meu coração, e se o seu coração está assim, diga para Jesus. Mas talvez você percebe que não existe nada que precisa ser mudado. Peça para que Jesus ele mostre para você se existe alguma área na sua vida que precisa ser transformada nessa noite, porque o Senhor ele quer modelar-nos e devolver a cada um de nós, restituir a cada um de nós a imagem e semelhança que perdemos. Deus ele quer trabalhar na nossa vida e na nossa história nessa noite, mas é preciso o nosso consentimento, é preciso a nossa permissão para Deus. Então diga para Jesus: Senhor, vem comigo na minha história, que o Senhor possa trazer à minha mente fatos, situações, lembranças do passado, que talvez hoje me impede de viver essa vida nova que o Senhor quer me oferecer, que talvez me impede de experimentar a alegria plena. Corações que estão angustiados, corações que estão abatidos. O Senhor quer nessa noite restituir também ao nosso coração a alegria. Mas dê agora acesso ao Senhor. Permita que Jesus visite a sua vida e a sua história. Convide Jesus para caminhar na sua vida. Não deixe nada agora escondido do Senhor. Diga para Ele as coisas que Ele precisa tocar, as coisas que Ele precisa resolver na sua vida. Eu peço que você coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Nós vamos rezar agora pelos nossos pensamentos. Vamos rezar agora pelas nossas lembranças. E vá você também agora apresentando o teu consciente para Jesus, o teu inconsciente, o teu subconsciente. Apresenta para Jesus agora, talvez as lembranças ruins que você traz na sua mente, as lembranças negativas que você traz, e que quando acontece uma situação, você já tem logo um olhar pessimista por conta dessas lembranças que você tem. Você já tem logo um pré-julgamento que as coisas não vão dar certo, mas é por causa das lembranças que estão aí registradas no teu coração e na tua mente. Então apresente para Jesus agora a tua mente e diga: Senhor, toca na minha mente, nos meus pensamentos. Governa, Jesus, os meus pensamentos. Seja notícias ruins, e isso tem nos contaminado de tal forma que chegamos até a ficar depressivos com tanta notícia ruim. Mas o Evangelho, ele é uma boa notícia, ele é uma boa nova. E muitas vezes nós estamos perdendo a capacidade de ouvir a boa notícia, porque nós já treinamos o nosso ouvido para escutar a notícia ruim. Peça para Jesus tocar nos teus ouvidos
E que Jesus possa nessa noite também nos curar de toda a surdez espiritual. Nós que ouvimos inúmeras vezes a palavra de Deus, participamos da Santa Missa, as palavras são proclamadas, o Evangelho é proclamado, mas nós não entendemos porque os nossos ouvidos eles estão como que fechados, estão anestesiados com tanta notícia ruim que temos ouvido. Peça para que Jesus ele toque também os teus ouvidos, abrindo os teus ouvidos ao entendimento da palavra de Deus. Tantas palavras que lançaram sobre nós, voto íntimo que fizeram com a palavra que lançaram sobre nós, dizendo que a gente não prestava, dizendo que a gente não tinha jeito. Você é um traste, talvez você na sua infância ouviu isso. Menino, você é encapetado. Foram votos íntimos que foram fazendo e foram lançando sobre você. E essas palavras, elas ficaram dentro de você. Peça para que Jesus cure o teu ouvido e que Ele te dê ouvidos de discípulo, ouvidos capazes de ouvir a voz do Senhor. Peça para que o Senhor também coloque a mão sobre os seus lábios e peça para que o Senhor também purifique os teus lábios. Por conta de tantas palavras que nós ouvimos, tantas músicas ruins que nós ouvimos, consequência disso, nós acabamos reproduzindo essas palavras no nosso diálogo. Os nossos lábios que foram feitos para louvar a Deus, muitas vezes são usados para amaldiçoar o irmão, para praguejar, para murmurar. Peça para Jesus purificar os teus lábios. Você que vez ou outra ainda solta um palavrão e quando você se dá conta já foi. Peça para que Jesus toque nos teus lábios, para que você consiga vencer essa tentação de falar palavrões, para que você consiga vencer a tentação de fazer fofoca. Muitas vezes nós fazemos isso, queremos falar mal das pessoas, e os nossos lábios foram feitos para a honra e glória do Senhor. Por fim, coloque a mão sobre o seu coração e peça para que Jesus Ele cure o teu coração dos sentimentos que aí estão, e você sabe os sentimentos que hoje povoam o teu coração. Você sabe quais são os sentimentos que hoje habitam no teu coração. E muitos sentimentos são sentimentos que roubam o espaço de Deus na nossa vida, ocupam o lugar de Deus na nossa vida. O rancor que nós trazemos no coração, a falta de perdão, a falta de caridade. Nós não somos caridosos com os irmãos muitas vezes. Não somos caridosos com aqueles que estão lá na nossa casa. Nós não temos paciência com as pessoas da nossa família. Somos impacientes muitas vezes. Não sabemos tolerar a fraqueza daqueles que convivem próximo a nós. E quantas vezes nós ouvimos: o que é que adianta você ir para a igreja? Aqui dentro de casa você não dá testemunho? Jesus não está fazendo nada na sua vida. E você vai guardando também esse sentimento de indiferença para com essas pessoas lá da sua casa, porque você ainda não consegue dar testemunho lá, e as pessoas te cobram isso. Peça para Jesus tocar no teu coração, que você consiga vencer esse sentimento da indiferença, que você já não seja mais indiferente com as pessoas da sua casa, com aquelas pessoas que te magoaram. Você trata mal as pessoas que te feriram. A pessoa pisou no seu calo uma vez, porque você não perdoa, agora você trata mal.
Peça para que Jesus toque no seu coração, porque essa obra nova precisa acontecer. Deus quer trabalhar na nossa vida e na nossa história. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz. Dê espaço para Jesus fazer aquilo que Ele quer na sua vida. Abro bem as portas do meu coração e deixo a luz do céu entrar. Cante isso mais uma vez. Deixo a luz do céu entrar. Deixo a luz do céu entrar. Deixo a luz do céu entrar. Eu quero vida nova nessa noite, Jesus. Por isso eu abro bem as portas do meu coração e deixo a luz do céu entrar. Convido você a se sentar, mas sem perder o clima de oração. Estenda suas mãos aqui para o Márcio. Foi Ele quem Deus escolheu nessa noite para anunciar a boa notícia para nós. Chega das notícias ruins, das más notícias. O Senhor escolheu o Márcio nessa noite para isso. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, unja os lábios do Márcio, unja o coração dele. Venha rebatizar o Márcio nessa noite, Espírito Santo, na tua graça e na tua unção. Traga a ele as lembranças, os pensamentos, os testemunhos que contribuirão nessa noite para a nossa edificação. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa vir selar esse momento que nós vamos viver, da partilha da palavra. Que o Senhor possa imprimir o teu selo nesse momento e que seja para nós um momento ungido. Um momento do transbordar da unção, um momento do transbordar da tua graça. Confiamos ainda a vida do Márcio ao Imaculado Coração da Virgem Maria, pedindo que Nossa Senhora o guarde e o preserve de todo o mal. Tudo aquilo que se levanta nessa noite contra a vida do Márcio, tudo aquilo que se opõe à graça, que Nossa Senhora possa defendê-lo, que Nossa Senhora possa passar à frente das necessidades do coração dele e providenciar tudo aquilo que ainda falta para este momento. Ave Maria. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? O Cal falava essa espera de Jesus que vem, né? E eu saio de casa todos os dias achando que vai ser o último dia. Não que eu vou morrer, posso morrer também, mas que Jesus vai voltar. Me despeço da minha esposa, da minha filha em casa e vou para o grupo de oração. Eu rezo para que Jesus volte numa quarta-feira à noite, num grupo de oração. Rezo mesmo, gente. Eu imagino a gente aqui tocando, o céu abrindo assim, ó, e Jesus voltando. E aí? Estamos preparados ou não? Essa é a pergunta, né? Mas eu rezo. Eu tenho a graça de ir na missa quase todos os dias. E no final do tempo comum,
A leitura ela é escatológica, né? Fala dos finais dos tempos. E como eu fico vibrando com tudo isso, sabe? Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar, e eu fico vibrando e esperando ansiosamente essa volta do Filho de Deus. Essa é a boa notícia que o Carl falou. Você não pode se entristecer com isso. Se falar que Jesus está voltando, você vai falar, volta logo. Porque a tendência do mundo é piorar, gente. É piorar do mundo, não do nosso coração. Jesus voltando logo, ele poupa a gente de sofrimento, né? Queria partilhar com vocês hoje, essa noite, uma mensagem eu queria explicar para você, só para você entender aquilo que a gente vai ler. A gente vai partilhar o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Jeremias ele viveu 630 anos antes de Cristo. Então, vamos por aí, 2.600 anos atrás. E qualquer semelhança que eu vou falar aqui agora é mera coincidência, tá? Mas Jeremias estava vivendo lá na época dele um período de corrupção, de roubo, de assassinato, de pessoas que estavam adorando outros deuses, voltaram a adorar os deuses que eles adoravam antigamente, davam mais valor ao dinheiro, aos bens, do que a Deus, estavam ocupando o lugar de Deus do coração. Isso no tempo de Jeremias, não estou falando do nosso tempo agora não. Por isso que eu falei, qualquer semelhança é mera coincidência. Isso há 2.600 anos atrás. E sempre que isso acontece, Deus levanta na história da igreja, na história do povo de Deus, Deus levanta alguns profetas para mostrar para o povo, olha, vocês estão no caminho errado, vão por esse caminho. Isso que a gente vai ler agora é exatamente isso. Deus chamando Jeremias e mandando Jeremias ir e falar para o povo, olha, vocês estão errados, vão por esse caminho aqui. Abre na tua Bíblia aí, Jeremias capítulo 18, para ser mais rápido. Vou falar a página hoje, hein? 1060. Eu quero falar pouco hoje e rezar bastante com vocês, se Deus quiser. Página 1060, Jeremias capítulo 18. Amém? Vai achando aí que a gente vai ler. Foi dirigido a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir a minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso estava a modelar, não lhe saía bem, como só acontece nos trabalhos de cerâmica. Punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor: casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor: o que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Palavra do Senhor. Lasca um beijo nessa Bíblia aí. Deixa ela aberta aí. Amados, desde o início do grupo, o Gal vem falando que é um grupo de mudança, um grupo de restauração, um grupo de vida nova. E é exatamente isso. Muito mais do que restauração. Olha o versículo 5, o que vai dizer? Foi então a linguagem do Senhor, trazendo para o nosso tempo agora. Grupo de oração, Jesus Cristo, bom pastor, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas. Grupo de oração, Jesus Cristo, bom pastor. Trazer mais particular para você agora. Jesus olhando no teu coração e falando para você: eu posso fazer da tua vida aquilo que aquele oleiro estava fazendo com aquele barro? Não precisa responder para mim não. Não quero ver ninguém balançando a cabeça se sim, se não. Porque essa é uma pergunta que depende da sua resposta, muda a sua vida. E muda mesmo. Esse grupo de oração, dependendo da sua resposta, ele vai ser um divisor de águas na sua vida. Você era uma pessoa até esse grupo de oração
E dependendo da sua resposta, você será outra pessoa. Em nome de Jesus. Mas a pergunta que você vai levar para sua casa: posso fazer de você, da tua vida, o mesmo que aquele oleiro estava fazendo com aquele barro, com aquele vaso? O que ele estava fazendo com aquele barro, aquele oleiro? Deus leva Jeremias naquela olaria, ele vai olhando aquilo ali, e aquele oleiro vai pegando o barro, vai fazendo um vaso, e de repente o vaso não saiu como ele queria. A palavra que nós acabamos de ler vai dizer que ele desfaz tudo e começa fazendo tudo de novo, do zero. Isso, amado, muito mais do que uma reforma, é uma reconstrução. O Senhor quer pegar você nessa noite, desfazer tudo isso que você trouxe para cá e te fazer um vaso novo. É isso que Ele quer fazer. Tem quem trabalha com pedreiro aqui, no Domingos trabalha com pedreiro. Tem mais algum pedreiro aqui? Levanta a mão. Que trabalha com pedreiro aí, com obra. Se você perguntar para um pedreiro, eu não combinei isso com o Domingos não, mas se você combinar com um pedreiro, falar para ele, o que você prefere? Reformar uma casa ou começar do zero? Provavelmente eles vão falar que preferem começar do zero. É isso, Domingos? Olha lá, olha, fez assim, ó. Começar do zero por quê? Porque reformar é difícil. Às vezes você pega uma parede tudo torta, tudo troncha, e você tem que reformar aquilo de errado que outra pessoa já fez. Então você começar do zero é muito melhor. E Deus quer fazer isso comigo e com você essa noite. Se você pegar o versículo 19 aqui, por isso que eu pedi para você deixar ela aberta. Porque vaso quebrado, estraçalhado, ele não tem conserto. Você não consegue pegar um vaso quebrado e ir colando as partes dele para depois colocar água, colocar vinho dentro dele. Ele não vai aguentar. Até que Deus manda Jeremias pegar um vaso lá no capítulo 19, próximo capítulo aqui. Pegar um vaso, porque aquele povo cabeça dura não ouviu o que Jeremias tinha falado. Levar o vaso diante do povo, soltar o vaso, fazer esse vaso quebrar, estraçalhar e mostrar para o povo que não tinha conserto. Ó, 19 no versículo 10, vira a página aí. Em seguida, sob o olhar dos que foram contigo, partirás a bilha, exclamando, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei esse povo e a cidade como se faz com um vaso de barro, sem que se possa ser refeito. Então nós não estamos falando nesse grupo, amado, de reforma. Deus não quer pegar algumas áreas da sua vida e reformar e dar uma pincelada. Deus, Ele quer me pegar, Ele quer te pegar nessa noite, jogar tudo no chão e começar tudo de novo. Isso é ser um vaso novo. Sabe esses preconceitos, essas coisas que você vem com opinião formada? Deus, Ele quer pegar, jogar tudo por terra e fazer de nós um vaso novo. Não tem como ficar remendando. É pior, remendar é pior. Mas aí Deus pergunta mais uma vez, você realmente quer que eu faça com você aquilo que o oleiro estava fazendo com aquele barro? É subir aqui, a palavra diz torno, né? Mas é uma mesa assim, uma roda. Os mais antigos aí vão saber. Ele pega o barro, joga naquela roda e com o pé ele vai mexendo, a roda vai virando. Aí o oleiro faz naquela roda, naquele barro o que ele quiser. Mas tem um processo para o barro chegar até ali. De uma coisa, você optando em subir nessa roda, optando em entrar nesse torno ou não, o oleiro foi atrás de você. Talvez no mundão, onde você se encontrava, te pegou, te escolheu. E hoje eu estava estudando, né, como que um oleiro faz. Eu estava pesquisando na internet lá. Eles fazem um furo assim de mais ou menos uns 2 metros. Eles entram dentro e lá embaixo vai ter a argila boa, o barro bom para fazer o vaso. Porque a primeira camada é terra onde se planta, a segunda camada é uma terra branca que não dá para usar para nada. Aí tem uma terceira camada, uma quarta camada. Lá embaixo o oleiro vai, pega esse vaso, esse barro e leva para a olaria.
Então a boa notícia, mais uma boa notícia, é que o Senhor já te escolheu. Disso você não tem como escapar. O Senhor foi lá onde você estava, e talvez é um fundo do poço, né? Só você sabe de onde você saiu. Se eu for contar a minha história aqui, meu testemunho, de onde eu saí, vocês vão se assustar. O Senhor sabe de onde você saiu, mas Ele foi lá, escolheu um barro mais branquinho, um barro mais moreninho, um barro branco, grande assim igual eu, mas me escolheu. Catou esse barro e levou para a olaria. Mas quando chega lá, ele já não pode mexer no barro ainda. Ele tem que deixar o barro murchando. Eu vou falar algumas etapas para você se encaixar onde quer que você se encaixe aí. Ele deixou o barro lá no canto, murchando, para aquele barro ir secando. Parecia até que o oleiro tinha esquecido aquele barro ali. Quantas vezes a gente fala, Deus esqueceu de mim? Parece que tudo dá errado na minha vida. É Deus deixando o barro ali murchando. Mas você já foi escolhido. Ele já foi lá, fez aquele furo, resgatou, pegou o barro e trouxe para a olaria. E aí depois a outra etapa, ele pega, deixa secar um pouquinho, aí ele vai dando martelada para dividir bem o barro. Depois ele joga uma água, no outro dia, quando aquele barro estiver mais mole, o que ele faz? Ele começa a pisar em cima daquele barro. Pisar, pisar, pisar. Para ir dando liga. Depois ele pega aquele barro, ele vai apertando com as mãos assim, ó, para sair tudo quanto é bolha que tem naquele barro. Porque vaso com bolha ele estraga, quando ele for por forno ele trinca. Tem que estar puro. Então o oleiro, o Deus, vai pegando o barro e vai amassando. Aí ele acha uma pedrinha, uma impureza, ele tira aquela pedrinha, tira aquela impureza, para aquele barro ficar puro. E se ele começar a fazer o vaso e ver que tem uma pedrinha, ele tira a pedrinha e começa a fazer tudo de novo. Até aqui, nós podemos chegar com você, de mostrar para você que você é um barro, que você foi escolhido, que você passou por um processo de produção, e Jesus pega você, e Deus pega você e joga você na roda. E aí eu pergunto mais uma vez, Deus pergunta, posso fazer com a sua vida o que aquele oleiro fez com aquele barro? Você entendeu que não é áreas da tua vida que Jesus vai trabalhar, que Deus vai trabalhar. Ele quer te restaurar, te reconstruir. A reconstrução vem aqueles tratores, aqueles caminhão, joga tudo no chão e começa a fazer tudo de novo. Dá medo, né? Da gente subir nessa roda, subir nesse torno e falar, Senhor, estou aqui. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Esse é o desafio. De você viver esse tempo que nós estamos, até o Natal, esse tempo de espera, esse tempo que o Carl falava de espera da promessa que Deus está chegando. Viver bem isso. Eu quero realmente ser esse barro na mão do oleiro. Barro você vai ser até morrer. E já está dentro da olaria, cabe você decidir, entrar nessa roda e falar, Senhor, pode fazer da minha vida o que aquele oleiro fez, ou não. Ou continuar com as bolhas, com as impurezas, com a sujeira. E aquele oleiro vai tentar mexer com você, e você não vai deixar. Porque muitas vezes o barro, já pensou se o barro chegasse e falava, Senhor, pode mexer. Mas nessa área não, Senhor. Aí o Senhor começa a mexer do zero, e você fala, aqui não, Senhor. Só essa área aqui, essa outra área não mexe não. Não tem como, amado. Se ficar bolho, se ficar pedrinha, não vai ser vaso bom. Você entende o que Deus quer fazer com você e comigo essa noite? Será que você consegue entender? Ele pergunta para você, você quer subir nessa roda aqui? Vai deixar eu trabalhar com você? É jogar tudo por terra. As coisas boas que você viveu até agora, Deus vai manter. Mas as coisas ruins, aquilo que não agrada o coração de Deus, permita que Deus agora vai amassando, vai tirando os excessos, essas bolhas, essas impurezas, para ser um vaso novo, amado. Deus quer fazer de mim e de você um vaso novo. Na história da Bíblia, né, na história do povo de Deus, vasos são coisas muito boas.
Jesus, quando transforma a água em vinho, estava lá no vaso. Cada talha cabia 100, 120 litros de água. No capítulo 32 aí da Bíblia, versículo 14, Deus pede para Jeremias pegar as coisas importantes, os testamentos, os livros, e colocar dentro de um vaso, que lá ele vai durar mais. Deus me convida, Deus te convida nessa noite a dar uma reviravolta na sua vida. É uma reviravolta, amado. Isso é esperar a vinda do Senhor. Sabe, acordar de manhã com outro sentimento. Será que Jesus vai voltar hoje? Se Ele voltar, eu quero estar preparado e fazer do seu dia realmente que você esteja preparado para essa volta do Senhor. Isso é ser um vaso. Isso é ser o barro na mão de Deus. É decisão. É conversão. É mudança de vida. É santidade. Quando você vai dar um presente para alguém, o que você faz? Você começa a pesquisar, né? Para saber o que a pessoa quer. Acabou o perfume da minha esposa. No Natal eu vou dar um perfume para ela. Vai agradar. Porque acabou. E eu comecei a pesquisar na Bíblia qual era a vontade de Deus, qual era o desejo de Deus. Aí eu achei em Tessalonicenses, o desejo de Deus é a nossa santificação. Não é outra coisa que agrada o coração de Deus. A não ser uma mudança radical de atitude. A não ser uma opção de subir na roda. Subir ali e falar, Senhor, estou em suas mãos. Faça o que quiser. Aí, amado, pode vir crise, pode vir provação, pode vir tribulação. Você está nas mãos do oleiro. E Ele sabe o que faz com você. Ele sabe o que faz. Começou a sair torto, Ele desmancha. Você permite isso. Desmancha, Senhor, e faça de novo. Você vai ver como a vida muda. Aqui nós não vamos pregar prosperidade, não. Entra empregado, sai patrão. Entra com carrinho, sai carrão, não. Nós estamos pregando mudança de vida, conversão. Mas é difícil. Quando Deus começa a apertar, tirar os excessos, tirar a bolha, é difícil. Dói. Mas é necessário. Porque qualquer provação, qualquer tribulação, qualquer aguinha que jogar dentro do vaso, se tiver com impurezas, não vai aguentar. Desculpa, amados, mas não adianta. Vir no grupo de oração, durante 30 anos, 25, né, que tem o nosso grupo. Vir na missa todos os finais de semana, mas se não chegar para o oleiro e falar, eu quero ser um barro em suas mãos. E renovar esse pacto com Deus todos os dias. E permitir que Deus mexa nas impurezas. Tire as bolhas, tire a sujeira. Pode ser que doa. Vai doer. Vai doer muito. Mas é necessário. Porque Deus depende de você, Deus depende de mim. Porque Ele quer um vaso bom, um vaso inteiro, um vaso que passou pelo forno, um vaso duro, difícil de quebrar. Porque daí Ele quer encher do Espírito Santo. Porque pessoas do teu lado dependem de você estar cheio. Eu já falei isso aqui, mas tem pessoas que Deus confia a você, que Ele não vai confiar a mim, não vai confiar ao Padre Reginaldo Manzotti, ao Padre Marcelo. Deus confia essas pessoas a você. E aí você vai dar o que para a pessoa? Nós estamos em construção. Já viu aquele adesivo no carro? Tenha paciência, Deus está trabalhando em mim. Eu vi um adesivo desse um dia. O cara dá uma fechada assim no carro dele, estava lá. Tenha paciência, Deus está trabalhando em mim. E é exatamente isso, amado. Você entendeu que esse pode ser um último grupo da sua vida. Mas se você tomar a decisão de se lançar nas mãos do oleiro e deixar Ele fazer da tua vida o que quiser, amanhã você que está aqui pregando, dando testemunho da tua vida, amanhã você que vai estar numa pastoral, liderando um movimento. Não é porque nós estamos aqui, nós servimos, que nós somos melhor que ninguém, não.
Deus trabalha muito no meu coração. Trabalha muito no coração dos servos. Talvez eu acho que é por isso que Ele pede para a gente estar mais perto dEle. Porque tem muita coisa para trabalhar. E dói. Mas é necessário. Então permita, amado, que Deus faça de você um vaso novo. Não é um vaso restaurado. Você não nasceu para ser pinico, desculpa falar. Você não nasceu para ser tapuer. Você nasceu para ser vaso. Vaso novo. Tapuer você descarta, né? Vai alguém bater lá pedir alimento, você fala, pega a tapuera, o pote de sorvete. Põe a comida no pote de sorvete, dá para o cara, fala, pode ir, pode levar para você, viu? Agora pesa aquele vaso bonito, aquela panela de barro que você tem em casa para fazer uma feijoada num fogão a lenha. Pega um vaso de barro, coloca uma comida ali dentro, um prato de barro que você ganhou do seu bisavô. Dá comida e entrega para o outro, você não tem coragem. Deus quer te fazer isso. Um vaso valioso. Feche seus olhos, amado. E que você tome a decisão da sua vida hoje. A decisão de subir nessa roda e se entregar para o Senhor. Não só apenas algumas áreas. Olha, Senhor, essa área está mais complicadinho, trabalha aqui. Não, Senhor, trabalha na minha vida. Tudo, Senhor, entrego tudo. Entrego o meu trabalho, entrego a minha família. Entrego a minha saúde. Entrego, Senhor. O Senhor sabe o que é bom para mim. O Senhor sabe o que vai me alegrar, o que vai me fazer feliz. Quantas e quantas cabeçadas eu tenho dado querendo ser feliz, buscando uma felicidade onde não existe. Em coisas, em pessoas, em bens materiais. Buscando a felicidade em dinheiro. Em carro novo, em casa nova. E o Senhor fala para você, a decisão é sua. Se você optar em subir nessa roda e deixar eu trabalhar em você, você vai ver do que eu sou capaz de fazer na tua vida. Grandes maravilhas, grandes milagres, grandes obras Deus tem para realizar. O oleiro é Deus. Basta você se entregar nas mãos de Deus. Você que veio aqui, ouviu a voz do Senhor chamando o teu nome, isso é, aqui essa é uma grande olaria, onde Deus foi lá e te pegou, te trouxe, trabalhou em você, ou talvez Deus está trabalhando ainda, e vai trabalhar. Talvez Ele está quase terminando de fazer o vaso, Ele vai ver ali uma impureza, uma sujeirinha, e Ele vai começar de novo. Mas permita que Deus trabalhe na tua vida. É entrega, amado. É entrega. Daqui 1, 2 anos você vai se lembrar desse dia, desse encontro pessoal que você está tendo com o oleiro, que é Deus. Quando Ele começa a fazer o barro, Ele começa de dentro para fora. Ele vai colocando o dedão no meio do barro para formar aquele buraco. Permita que o oleiro comece de dentro para fora. Que não seja nada externo em você, mas dentro do teu coração Ele possa fazer um vaso novo. Que daí transborda na convivência dos outros, mas permita. O vaso quando começa é de dentro para fora. Por mais que você resista, amado, queira resistir, não resista. Se você está querendo resistir, não resista. Você que chegou talvez querendo jogar tudo para o alto, dá essa última chance para o Senhor. Fala, tá bom, Senhor, eu vou subir nessa roda e vou deixar Deus me modelar. Quero ver até onde isso vai. Você vai ver. Mas permita agora, já em cima dessa roda, e sendo amado por Deus ali,
sentindo a mão de Deus já trabalhando em você, trabalhando no teu coração. Amado, eu não estou falando de família, não estou falando de trabalho, não estou falando de escola, eu estou falando do seu coração. Então, se você estiver rezando para alguém, por um momento, olhe para o teu coração e permita a Deus agora, o olheiro, trabalhar no teu coração. É necessário. Deixe esse Deus te amar. Vai sentindo agora a mão do olheiro sobre você. Pegando agora, desmanchando, desmoronando tudo aquilo que você achava que era certo. E permitir que Deus comece do zero. É do zero, amado. Aí a semana que vem ele vai achar uma impureza e ele vai começar do zero novamente. E aí a sua vida vai ser guiada por Deus. Até aqui nós podemos ir. Até pegar você e colocar na roda nós podemos fazer. Mas a decisão é sua em deixar Deus trabalhar ou não. Mas até quando essa angústia vai ficar no teu coração? Até quando essa falta de perdão vai ficar? Deixa Deus te amar. Ele te trouxe aqui para te amar. Permita ser amado por Deus. Deixa Deus te amar. Ouvi tua voz chamando meu nome. Você não resistiu, amado. Não resisti. Essa doce voz de Deus, sua doce voz chamando meu nome. mais uma vez, você ouviu a voz de Deus te chamando. Ouvi sua voz, Ele te chama pelo nome, chamando o meu nome. Aí não tem como resistir, amado. Aí você permite ser moldado. Não resisti, tua doce voz chamando o meu nome. Por mais que você tente resistir, você não consegue. Tentei resistir, mas não pude suportar, e entrei no seu jardim. Você sentiu o perfume de Deus, aí ninguém resiste, amado. Senti o teu perfume até te encontrar. Como és encantador, ó meu amado. Amado, nunca ninguém te amou tanto assim. Ele é o oleiro. Nunca alguém me amou tanto assim. Nem cuidou tão bem de Nem mim. cuidou tão bem de mim. Fala, estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Nunca ninguém cuidou tanto de você assim, amado. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Deus quer fazer de você um vaso e te levar além. Eu vou além. Com Deus eu vou. Com Deus eu vou. Anunciar, não temerei. Anunciar e não temerei. Eu vou voar, mais alto eu vou, em suas asas, rumo ao infinito. Amado meu. Vai falando isso pro Senhor. Sou teu. Sou teu. Sou teu. Vai repetindo isso. Amado meu, sou teu. Amado meu. Isso é deixar Deus trabalhar na tua vida. Sou teu.
sou teu. Mais uma vez, amado meu, sou teu. Se declara para o Senhor. Amado meu, sou teu, sou teu. Mais uma vez, amado meu. Amado meu, sou teu. E fala isso mais uma vez, Sou amado teu. meu. Se convença disso, que Deus é o teu amado. Amado meu, Sou teu. sou teu, sou teu. Mais uma vez, amado. Amado meu, sou teu, sou teu. Isso é estar nas mãos do oleiro, amado. Por mais que você tenta resistir, você não resistiu. Ele te trouxe aqui. Ele te foi lá e te resgatou. Pagou um preço caro por isso, que era a vida do seu único filho, Jesus, para te resgatar, para trabalhar em você e fazer de você um vaso bom, um vaso forte, um vaso resistente, um vaso duro. Que bom que você optou, amado, em ser esse vaso nas mãos do oleiro. Não pula fora da roda nunca mais, pelo amor de Deus. Não pula fora desse torno onde o oleiro está trabalhando em você, nunca mais. Você vai ver do que Deus é capaz. E a visualização era de vasos grandes mesmo. O Senhor fazendo vasos lindos. Vasos comprometidos com a obra do Senhor. Vasos lutando para não pecar. E lutando, e lutando. Talvez custe para você sangue, suor e lágrimas. Mas essa é a luta. Para um dia nós estarmos aqui, esse céu abrir e Jesus voltar. E você talvez até trincado, sangrando, chorando. O Senhor abriu os braços e falar: vem, valeu a sua luta, porque você deixou ser moldado por mim. Valeu a sua luta. Valeu a sua luta, amado. Que você possa ficar em pé agora. E Deus pega esse vaso agora e Ele quer encher de nada mais do que o Espírito Santo de Deus. Se você tem enchido com outras coisas, encha com o Espírito Santo. Ele vai fortalecer mais. E se no decorrer da caminhada você sentir que precisa voltar para a roda, você vai estar na roda, vai deixar Deus trabalhar. Mas permita agora ser repleto do Espírito Santo. Você que talvez tomou a decisão de começar do zero. Talvez decisões que você tinha que tomar, e nessa noite você falou: eu vou começar do zero. Sem o Espírito Santo você não consegue. Sair da porta para fora, você já pega todos os seus vícios de volta, todos os seus pecados de volta. E aí vai ser só um teatrinho que nós fizemos aqui. É necessário, para selar tudo isso, um Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. Eu talvez não sei nem seu nome. Os servos também não sabem nem o seu nome. Mas o Espírito Santo conhece. Porque o seu nome está escrito lá na palma da mão do oleiro. Você foi escolhido. Então peça esse Espírito Santo agora.
para Ele selar no teu coração essa decisão que você tomou. Talvez foi a decisão mais séria da tua vida. Talvez foi mais séria essa decisão do que quando você decidiu que ia se casar, do que quando você decidiu que ia trocar de emprego, de que ia mudar de faculdade. Essa decisão que você está tomando agora pode ser a maior decisão da tua vida, eu não tenho dúvida disso. Mas peça o Espírito Santo para sustentar essa decisão, que não é fácil, amado. Fala, Espírito Santo, sustenta. Coloca a mão no teu coração e fala, Espírito Santo, sem você eu não consigo. Então vem, Espírito Santo, vem sobre a minha decisão. Vem me mantendo em cima dessa roda para que o oleiro possa me moldar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, encher o meu vaso. Porque agora eu fiquei sem chão. Depois de tudo que eu ouvi, eu fiquei sem chão. Para onde eu vou agora? Estou em suas mãos. Então, Espírito Santo, me ajuda. Me mostra o caminho. Me norteia, Espírito Santo. Me mostra qual é a direção. Porque agora eu estou entregue nas tuas mãos. O meu coração está ansioso para receber a tua unção e o teu poder. Mais uma vez, canta isso. Senhor, o meu coração. Senhor, o meu coração está ansioso para receber a tua unção e o teu poder. Deseja esse Espírito Santo de Deus. Eu quero fogo, eu quero poder, eu quero unção para o meu viver. Vem me refazer. Vem me refazer. Muda o meu jeito de ser. Muda meu jeito de ser. Ó Deus tremendo em poder. Mais uma vez, eu quero fogo. Eu quero poder. Eu quero fogo, eu quero poder. Fala, eu quero unção. Eu quero unção para o meu viver. Bate no peito e fala, vem em mim refazer. Vem me refazer. Muda o meu jeito de ser. Muda meu jeito Ó de Deus ser. tremendo em poder. Ó Deus tremendo em poder. E vai pedindo, amado, vai pedindo, vem Espírito Santo. Vai pedindo, amado, vai soltando a sua voz. Vem mudar o meu jeito de ser, Espírito Santo. Tu que és um Deus tremendo em poder, vem me dar essa unção. Espírito Santo, eu estou perdido. Espírito Santo, eu estou caído, vem me levantar. Vem, Espírito Santo, vai pedindo, amado. Você sabe agora como está, como você está em cima dessa roda. Antes de permitir que o Senhor tocasse, fala, vem Espírito Santo, para deixar, para resistir. Vem Espírito Santo, me dá perseverança para continuar esse oleiro trabalhando em mim. Vem Espírito Santo, me dá força. Vem Espírito Santo, me dá unção, me dá autoridade. Espírito Santo, vem. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Sozinho eu não sou nada, vem. Vem Espírito Santo. Vai soltando a sua voz, amado. Vai deixando o Espírito orar em você. Você que já é vaso novo. Você que quando se levantou desse banco, já levantou o vaso novo. Vaso reconstruído. Deixa o Espírito Santo falar em você. Deseja, amado, o Espírito Santo. Vai orando, amado, vai orando. Vai orando, porque a decisão é sua. A decisão de ser vaso novo. Deus te levanta novo. Deus te levanta guerreiro. Deus te levanta combatente. Vai orando, amado. Vem Espírito Santo.
Sobre as áreas mais vazias do meu coração, vem Espírito Santo de Deus. Clama, meu irmão, clama, minha irmã. Que o Senhor venha tocar nas áreas mais vazias que está o teu coração. Derrama, Espírito Santo de Deus. Derrama com tua graça. Derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, Espírito Santo de Deus, ser preenchidos nesta noite. Nós não queremos, Espírito Santo, sair daqui da mesma forma como entramos. Vem, Espírito Santo de Deus, derrama sobre o nosso coração. Derrama, Espírito Santo de Deus. Clama, meu irmão, clama, minha irmã. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o meu coração, sobre a nossa alma. Vem, Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito falar em você agora. Ainda com os olhos fechados, sinta o poder do Espírito Santo. Pessoas que sentiam como Deus apertando mesmo, para retirar essas bolhas, que eram vícios. O Senhor retirando as impurezas mesmo. O Senhor me dava uma imagem de um vaso, aparentemente bonito para o lado de fora, mas do lado de dentro ele estava cheio de trinquinhas, tudo quebrado para o lado de dentro. E você se achava que já estava um vaso preparado, até mesmo você servo. E o Senhor, Ele foi ali jogando água, e foi amolecendo, 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 e jogou tudo no chão, e começou a fazer um vaso novo, da vontade dEle. Porque o que Deus quer não é o externo. Deus tirou essa capa, Deus tirou essa máscara, de que os outros olhavam em você e sentiam e viam em você um vaso bom, mas por dentro estava estraçalhado, estava todo trincado. Qualquer coisa que colocasse ali dentro, aquele vaso ia estourar. E o Senhor veio amolecendo com a água, jogou no chão, está fazendo um vaso novo, totalmente reconstruído. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor, amado. Agradeça essa noite por ter sido esse divisor de águas na sua vida. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez grandes coisas em mim. Obrigado, Senhor. Vai agradecendo. Você entendeu que não é para sua família, que não foi para o seu amigo, que não foi para o seu trabalho, não foi para a crise, não foi para nada. Deus fez grandes coisas no seu coração. E muito breve, você vai vir aqui na frente e testemunhar que realmente a decisão que você tomou foi para você um divisor de águas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, leva-nos às águas profundas. Queremos mergulhar nas profundezas do Teu Espírito. Nossa, meu Deus. Leva-me às águas profundas. Aviva-me